Olá, pessoal, bom dia. Então, estamos na semana de avaliação, na semana de provas, né? Espero que vocês estejam, né, realizando aí as suas avaliações direitinho. Então, vamos fazer hoje a prova de português. Então, é importante que vocês assistam o vídeo com a explicação, leiam a prova direitinho e se tiver alguma dúvida, poste no grupo que nós vamos discutir, retirar a dúvida. Então, talvez você já leu a sua prova, né? Você que já pegou a prova aí antecipadamente, talvez já tenha lido a avaliação. E aí agora é o momento da explicação, né? Explicar as questões, o que você deve fazer em cada uma das questões. Então, a nossa prova ela vale 3 pontos. Espero, né, que nessa prova vocês consigam êxito. Na outra prova não foi muito boa, mas nessa, com certeza, né, vocês têm estudado para tirar uma nota boa. Então, vamos lá. Aqui na primeira questão, a gente tem um texto chamado Mensageiro de Doenças. E aí, dentro do texto, você vai retirar, né, do último parágrafo aqui, né, depois desse último parágrafo, você vai tirar uma palavra oxítono, uma palavra paroxítono, uma palavra proparoxítono e escrever aqui no quadro. Então, o que é a palavra oxítono? O que é a palavra paroxítono e a proparoxítono? Nós vemos falando disso desde o início do ano, né? As palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Trata-se do quê? Da sílaba tônica da palavra. Então, quando eu separo, falo aquela palavra, a palavra ela sempre vai ter uma sílaba tônica, onde o som é mais forte, onde o som da nossa fala fica mais acentuado. Então, quando a sílaba tônica ela é a última sílaba da palavra, ela é uma oxítona. Quando é a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. E quando é a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Se recordam? Então, basta ir lá no livro de vocês, dar uma lida, uma recapitulada no conteúdo para lembrar. E aí você vai te retirar 3 palavras, uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona deste trecho grifado aqui. Questão de número 2, nós temos um outro texto, A Origem da Capoeira. E aí, desse texto foram retiradas as palavras certamente, talvez, provavelmente, hoje, não, dentro, melhor, aqui, muito, antigamente, brevemente, sim, longe, depressa e bastante. É importante vocês lembrarem aqui sobre os advérbios. Então, os advérbios ou as locuções adverbiais são palavras e expressões que estão próximas do verbo para alterar o seu sentido. E aí ele vai indicar o que? Uma circunstância. Quando eu digo que João está feliz, então é o estado de João. Como ele está? João está feliz. Então, felicidade, né? O estado de felicidade é como João está. Então, quando eu digo que João está muito feliz, a palavra muito, ela é um advérbio, está acrescentando uma ideia. Observe que há uma intensidade. Ele não só está feliz, como ele está muito feliz. Entenderam? Então, o advérbio é essa palavra que está próxima do verbo para indicar uma circunstância, alterar o sentido. E aí você precisa ler o texto. Todas essas palavras, elas foram retiradas do texto. Identifique elas no texto, ao verbo que elas estão se referindo, e vocês vão dizer, colocar aqui as palavras que indicam modo, lembrando que a palavra ela não se repete. Por exemplo, se você colocar aqui certamente em modo, pronto, não tem como você colocar mais, ela não vai indicar outra circunstância, é essa circunstância que ela indica. Caso você coloque em duas, será anulada as 2 vezes, certo? Então, aí você vai pegar essas palavras, identificá-las lá no texto, grifar lá no texto. Pode riscar o texto sem nenhum problema, destacar o texto sem nenhum problema, lá aonde elas estão, e vocês vão separá-las aqui. As que indicam modo, as que indicam tempo, as que indicam lugar, as que indicam dúvida, as que indicam intensidade, as que indicam afirmação e a que indica negação. Observe que está a dica aqui, somente uma indica negação. Então, todas essas palavras, elas indicam uma circunstância. E que circunstância é? Leia o texto, releia o texto, a quantas vezes for necessário para fazer bem a separação. E aí vocês vão dizer a que classe gramatical pertencem essas palavras do quadro. Elas pertencem a que grupo? Então, quando a gente fala de classe gramatical, nós estamos falando de quê? Verbo, substantivo, adjetivos, pronome, advérbios, interjeções. Lembre mais aí as outras que eu estou me esquecendo.
artigos, pronomes, eu acho que já falei, numerais. Então, essas são as classes. Então, essas palavras, ela faz parte de que classe gramatical dessas? Você vai dizer. Então, observe, você tem uma linha e uma resposta só. Elas são verbos, advérbios, são substantivos, são pronomes, são artigos, elas são numerais, elas são o quê? Você vai dizer aí o que é. Lê a tira de Garfield. Então, observe que nessa tira, você vai ler e você vai ver aí a locução adverbial com certeza. Então, quando a gente fala de locução, a gente está falando de duas ou mais expressões que indicam um sentido só. No caso da locução adverbial, são duas ou mais palavras juntas, que juntas elas indicam uma circunstância. Então, aqui, com certeza, indica que circunstância? É de modo, é de companhia, é de afirmação, é de negação, é de, deixa eu verificar aqui mais, dúvida, é de tempo, é de intensidade. Qual é a circunstância que a expressão, com certeza, ela indica? Questão 4. Amplie as frases abaixo, acrescentando um advérbio que expresse a circunstância pedida entre parênteses. Então, nós temos aqui algumas frases, né, da letra A à letra G, e você vai alterar, acrescentando a essas frases um advérbio ou uma locução adverbial. Locução é quando tem duas ou mais, né, como, por exemplo, ali, com certeza. Então, aqui nós temos, você não vai retirar as palavras, não, você vai acrescentar. Então, Ana fez a prova. Então, indica modo. Como você vai colocar? Deixa eu, por exemplo, vou dar um exemplo, não pode copiar o meu exemplo. Ana fez rapidamente a prova. Então, Ana fez rapidamente a prova. Observe que o advérbio ele vem próximo ao verbo. Então, você precisa identificar em cada uma dessas frases o verbo e colocar próximo dele um advérbio que está pedindo aqui a indicação. Então, no caso aqui de modo, como foi que ela fez essa prova? Rapidamente. Entendeu? Então, Ana fez rapidamente a prova. Então, foi o modo como ela fez. Aí você vai dar, né, usando a sua criatividade, colocando um advérbio referente aí de modo. Depois, na letra B, a partida de futebol será no próximo sábado, um de dúvida. Todos ficaram contentes com a novidade, você vai colocar um advérbio de intensidade. Meus avós vivem em um sítio da cidade grande, um advérbio de lugar. Pedro quis conhecer outros países, de afirmação. Gosto de fazer caminhadas, de tempo. Os alunos conseguirão entregar o trabalho no prazo estimado, de negação. Se você pesquisar na internet, você vai conseguir encontrar tabelas de advérbios, né? Basta você colocar aí, pesquisar no Google, tabelas de advérbios, ou advérbios e suas circunstâncias, que você vai encontrar algumas tabelas com alguns advérbios e o que eles, quais as circunstâncias que eles indicam. Aí fica fácil você responder a esta questão. Leia o exemplo a seguir e observe os pronomes destacados. Comprei um presente para você. Comprei-o para você. Então, agora você vai fazer o mesmo com essas três questões. Então, observe que foi retirado aqui, né? Comprei um presente, foi retirada a palavra um presente e foi colocado comprei-o para você. Foi acrescentado o pronome o. Então, a gente sabe que o a e o o, eles podem exercer a função de pronome. Então, eles fazem o que? A contração com o verbo. Se refere a um elemento. Então, aqui, por exemplo, eu vi a menina ontem, eu vi, né? Você vai tirar a menina e vai fazer a contração com o verbo. Entreguei os livros ao professor, você vai tirar os livros e vai fazer aí a junção do pronome com o verbo. Convidei minha irmã para uma viagem, você vai tirar minha irmã e vai colocar a contração do pronome com o verbo. Basta seguir o exemplo. Acentue as palavras abaixo e diga se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, todas essas palavras aqui devem ser acentuadas, receber o acento, todas elas foi tirado o acento. Você vai colocar o acento no lugar correto e dizer a classificação dela conforme a sílaba tônica. Se elas são oxítonas, paroxítonas ou se elas são proparoxítonas. A questão de número 7. Nós temos aqui, ler as frases que o aluno do 5º ano escreveu sobre o próximo último andar, de Cecília Meirelles, usando um advérbio em cada uma. Então, a autora fala que quer morar no último andar,
Então, cada uma desses aqui é uma fala desse menino do 5º ano. Então, todas elas apresentam advérbios. Em qual dessas aqui tem um advérbio de intensidade? Na 1, na 2, na 3 ou na 4? Então, aí você lê, identifica o advérbio e você vai dizer qual delas existe um advérbio de intensidade. Questão 8. Nós temos o texto, o conto da mentira. E aí tem 2 trechos, né? Não existe ninguém de madeira. Parecia que o vírus de mentira o tinha atacado. As palavras destacadas ninguém e vírus foram acentuadas. Marque a alternativa que classifica corretamente a acentuação dessas palavras. Elas foram acentuadas porque elas são oxítonas ou paroxítonas. Então aí você vai lá na regra, lembra, né? Da regra da acentuação das oxítonas e da regra da acentuação das paroxítonas que nós estudamos. Então você vai lá embaixo, né? Dá uma olhada. E por que essas palavras elas foram acentuadas? A 1 e a 2. Aí você vai marcar a alternativa correta. A questão de número 9. Qual dos trechos do texto traz uma palavra que indica negação? Então, A, B, C ou D, nós temos aí um trecho que imprime para nós uma negação. Quais são desses trechos? Você vai marcar aí. Então, boa prova para todos vocês, boa realização de prova e até, né, a nossa próxima aula. Lembrando, né, que você precisa ler a sua prova, precisa reler se preciso, compreender o que se pede para não responder errado. Qualquer dúvida, poste no grupo que eu vou retirar. Lembrando que a dúvida é sobre a prova, né, e não a resposta correta. Né? Então, assim, temos que saber diferenciar. A dúvida era para chegar na resposta correta e não é a própria resposta. Certo? Então, um abraço a todos e até a próxima.